Jesus, amém? Quem tem a sua Bíblia, abre comigo em Salmos, de número 126. Nós vamos ler verso de número 5 e o verso de número 6. Quem trouxe a sua espada, dá um glória a Deus aí. Nós vamos fazer o seguinte, os homens, cadê os homens? Dá um glória a Deus aí. E as mulheres, dá um aleluia. Os homens vai ler o verso 5. E as mulheres vai ler o verso 6. Amém? Amém? Eu vou ler primeiro e depois os homens e as mulheres repitam, para a gente assim gravar. Salmos de número 126 e o verso 5 e 6, que diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Todos os homens, o verso 5, vamos lá? Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. As mulheres. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Pode sentar glorificando ao Senhor, amém? Glória a Deus. O Senhor é fiel. Irmãos, eu quero falar um pouco nessa noite sobre semeadura e sobre colheita. Amém? Esse verso 5 fala que os que semeiam os que semeiam com, a Bíblia de vocês é diferente da minha. Olha o versículo 5 de novo aí. Os que semeiam com lágrimas. Agora vocês acharam a Bíblia certa. Glória a Deus. E por que, irmãos, os que semeiam com lágrimas? A semeadura, ela não é algo fácil. A semeadura é um processo difícil. E a primeira coisa que quero compartilhar sobre semeadura é que a semeadura exige um tempo de preparação. Não tem como você chegar plantando, semeando. Exige um tempo de preparação. E para continuar, eu quero fazer uma pergunta. O que você tem semeado? O que você tem semeado nesse ano de 2023? Você tem semeado alguma coisa? Você está num processo de semeadura? Reflita. O que você tem semeado neste ano? O que nós temos semeado? Ou não temos semeado nada? Talvez nos acomodamos, desanimamos, ficamos neutros, sem projetos, sem semear nada. Tem alguma forma de colher sem semear? Sim ou não? Ou de repente você está querendo só colher o que alguém do lado está semeando ou plantando? Então, irmãos, a semeadura exige um processo de preparação. Qualquer coisa que você for plantar, você precisa preparar a terra. É só jogar a semente que vai nascer? Sim ou não? É preciso um preparo. Principalmente quando a pessoa pega aí uma fazenda, um sítio, ou um terreno onde ele está cheio de mato. Ele vai ter que retirar esse mato. Às vezes vai ter que carpir, gradear a terra, tirar árvores, tirar todo o mato.
Por exemplo, hoje quem planta soja, para você entender, soja ou qualquer outro tipo de plantio, eles fazem uma análise de terra. Existem equipamentos hoje onde eles passam na terra e eles vão detectar, olha, essa parte aqui precisa de calcário, essa parte precisa de ferro, essa parte precisa disso. Quando você passa numa plantação, quer seja de soja, feijão, a gente olha e praticamente vê tudo igualadinho, sim ou não? Sim ou não? Porque eles prepararam a terra, colocaram os nutrientes que precisava em cada um dos seus devidos lugares, para que quando realmente plantasse, pudesse haver uma grande colheita. Então o processo de semeadura é algo que precisa de preparo, precisa preparar a terra, precisa fazer todo esse preparo. Segundo, para você semear, a semeadura exige esforço e sacrifício. Sim ou não? Esforço e sacrifício. Até porque, irmãos, uma pessoa que vai plantar qualquer tipo de coisa, ele vai ter que preparar toda a terra, como nós já falamos. Aí ele vai plantar. Ele vai ter que pedir a Deus para que venha a chuva na hora certa, o sol na hora certa, porque isso é uma coisa muito interessante, irmãos. Tudo que é demais sobra, sim ou não? As coisas têm que ser sobre medida, sim ou não? Chuva é muito bom. E esse ano foi um ano de muita chuva, sim ou não? Mas muita chuva é bom também? Tudo tem que ser na medida. Por exemplo, esse ano teve pessoas que perdeu a soja, porque por conta de muita chuva, não teve o sol necessário e as sementes emboloraram. Perderam por conta do excesso. E muito sol sem chuva adianta alguma coisa? Sim ou não? Eu não entendo muito. Estou aprendendo agora. Mas, por exemplo, o milho, você planta, se no momento de dar as espigas não vir chuva, não dá as espigas, sim ou não? Sim ou não? O Zildo é plantador de milho aí, fala aí, Zildo, para nós. Então, irmãos, é sacrifício, e aí o cara vai plantar, às vezes, dependendo da plantação, só investe, vai investindo, passa 3 meses, 4 meses, 6 meses, dependendo da plantação, para depois ele colher e ver um resultado. Então o plantio, ele exige sacrifícios. Amém? Não é algo fácil. Em terceiro lugar, irmãos, a semeadura é que determina a colheita. Repita comigo, a semeadura é o que determina a colheita. Não tem como, irmãos, você plantar tomate e colher banana, tem jeito? Sim ou não? Tem jeito? Eu lembrei de uma história agora, só para dar uma descontraída. O rapaz estava sentado num pé daqueles coquinhos pequenininhos. Estava o pé e ele encostou, sentou ali, olhou para cima e viu aqueles coquinhos pequenininhos. E de repente ele olha um pé de melancia, uns ramos fininhos e uma melancia grandona. Aí ele olha aquele pé grandão de coquinho, olha lá um coquinho pequeno. Aí ele diz, ué, mas Deus fez errado as coisas, né? A grossura desse pé de coco e a grossura dessa raminha, uma melancia grandona. Aí de repente cai um coquinho na cabeça dele. Aí ele olha e fala, graças a Deus, Deus fez a coisa certa. Imagina ser essa melancia, né? Só para descontrair. Então, o plantio, irmãos, ele exige muito. Só que o que a gente semeia que determina o que a gente vai colher. E a semeadura, como a gente já tem falado outras vezes, a gente tem visto aí, né? Ela é opcional. Você escolhe o que você planta. Você escolhe o que planta, mas tem como você escolher o que colhe?
Sim ou não? Não tem, irmãos. É o que você plantar, é o que você vai colher. E uma coisa interessante, eu estava olhando. Esses dias eu perguntei aqui quantas espigas de milho dá um pé. Quem lembra? Quantas? De 2 a 3 falaram aí, né? Agora é interessante, quantos grãos de milho dá uma espiga? Eu estava olhando hoje, irmãos, é muita. É de 500 a 800 grãos de milho dá uma espiga, de acordo com a espécie, o tipo de milho. É muita semente, sim ou não? E quantas sementes você planta? 1, 2 no máximo, 3. Aonde vai dar 2 a 3 espigas, e cada espiga, vamos pôr por baixo, 500 grãos. É uma colheita grande, sim ou não? É uma colheita grande. Aí quando a gente vai lá, em 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 6, lá diz o quê? Que aquele que semeia pouco, colherá. E aquele que semeia muito, muito colherá. Então a nossa semeadura, mesmo pequena, que seja 1, 2, 3 grãos, vai vir uma grande colheita, irmãos. Só que agora tem uma coisa, quando nós estamos plantando coisas boas, teremos uma grande colheita de coisas boas. Só que se nós estivermos semeando mal, se nós estivermos semeando coisas ruins, também vai vir em grande quantidade. E eu volto a perguntar, o que você tem semeado? O que eu e você temos semeado? O que você tem semeado na sua casa? O que você tem semeado na vida do teu esposo? O que você tem semeado na vida da tua esposa? Porque essa questão, irmãos, hoje é um culto de família. Essa questão de semear na vida do esposo e na vida da esposa, isso é muito importante, irmãos. Eu gosto muito de ministrar em casamentos e dizer que o casamento, o amor, melhor dizendo, o amor não é como um livro que você pega, coloca na sua estante, lê ele uma vez. Alguns nem lê, já põe lá na estante, passa 10, 20 anos, está lá o livro. O casamento não, irmãos, o amor não. Às vezes a gente olha, todo mundo já viu alguém que, nossa, aquele casal se ama, é muito amor. Passa 6 meses, 1 ano que casou, separa. Aí a gente fica perguntando, mas, ué, cadê aquele amor? Não cuidou, acabou. Eu comparo o amor como uma planta. Se você cuidar, ela vai estar sempre viçosa, bonita, dando flores. Mas se você não cuidar, por que você chega em algumas casas, você olha, o jardim está aquela coisa mais linda? Porque a pessoa cuida. Outras casas você vai e o trem está tudo seco, danado. Não cuida. Ah, eu amo planta, mas só pega planta, não molha, não põe um adubinho, não faz nada, morre. E o amor assim, irmãos, o amor acaba. Tem que cuidar, tem que semear. O que temos semeado na família? O que nós temos semeado lá no nosso trabalho, aonde você trabalha? Eu trabalhei praticamente 14 anos de supervisor, cuidando de pessoas. Cheguei aqui no frigorífico cuidar de 400 pessoas no início aqui. Acho que o Alê lembra disso, trabalhou comigo desde o começo. Tem aquelas pessoas, irmãos, que é empenhada, é dedicada. Tem aquelas pessoas que ele só faz alguma coisa se você estiver perto. Só faz certo se estiver perto. E tem aqueles que têm atitude de dono. Sabe o que é ter atitude de dono? É fazer como se fosse seu. Você está fazendo como se você fosse, o negócio fosse seu, você fosse o dono. Não importa se tem o dono está ali, se o chefe está ali, se o amigo está ali, a pessoa faz com excelência. Ou seja, essa pessoa está plantando. O que você está plantando? Por exemplo, o desemprego. Na maioria das vezes, o desemprego é um plantio, irmãos. Ah, eu fiquei desempregado, eu não sei porque que meu patrão mandou eu embora.
Tirando, irmãos, um corte por algum fator maior, toda e qualquer pessoa que é demitida, ele plantou aquilo. Com as atitudes, não segue regras, não segue orientação, chega atrasado, falta de sem necessidade. Ele vai plantando, irmãos. Ai, eu não sei por que eu fui demitido, irmão Hélito. Aí vai puxar o histórico do cabra. Da mesma forma, aquele que é promovido, por que tem pessoas que estão lá 10 anos, numa empresa, aí outro chega com 6 meses, 1 ano, já é promovido. Ué, mas pela lógica, não tinha que ser o mais velho? Não, irmãos, o que você está plantando? Às vezes a pessoa chega hoje plantando as coisas, se dedicando, não se preocupa, é aquela doidura igual frigorífico, o negócio é chegar e doido para ir embora. E tem aqueles que precisam de mais alguma coisa, precisa fazer isso, aquilo. Então o que nós estamos plantando lá no nosso trabalho? Já perguntei, o que estamos plantando na nossa casa, com o esposo, com a esposa, os filhos, o que vocês estão plantando, os filhos? Obedecem, têm obedecido os pais? Têm honrado os pais? Porque a Bíblia diz que o filho ele deve obedecer e honrar os pais. Obedecer, você vai obedecer enquanto você estiver debaixo da casa do seu pai, da autoridade dele ali. Tem que fazer o que ele manda. E os pais não dão moleza não. Nossa, hoje só tem jiló, só. E você vai comer, porque você está debaixo da minha casa aqui. Vai comer o que está na minha mesa. Dia que você tiver sua casa, aí você come o que você quer lá. O sistema em casa é bruto, irmão. Não tem negócio não. Ah, pai, mas eu não gosto disso. Não, mas você não vai comer porque você gosta. Vai comer porque o seu corpo precisa. Todas essas coisas aí, irmão, tem gente que só come arroz, feijão e carne. Vai se lascar daqui uns dias, viu? Desculpa a palavra aí. Quando chegar aos 40, né, até os 30 o corpo ainda tem vigor. E o trem vai recuperando noite sem dormir, com mal alimentação. Ah, amiguinho, chegou nos 40. Eu sou a testemunha viva. Vai se lascar. Cuida do corpo. Porque, irmãos, hoje nós estamos só comendo comida errada. Nós estamos comendo a alimentação que Deus preparou para o ser humano comer. O que Deus preparou? Frutas, verduras e legumes. E tanto os alimentos como as frutas era alimento e remédio para o nosso corpo. Ah, beterraba é bom para anemia. Ah, não sei o que, é bom para isso. Toda quanto é fruta, verdura, é bom para algum tipo de doença. Então, o que Deus criou é perfeito. Só que aí nós só quer comer hambúrguer, pizza, pão com carne. Aí por isso que fica doente, por isso está esse monte de doença aí. Amém? Os filhos, o que vocês têm implantado? Existe uma promessa. Cadê os adolescentes e jovens? Quem quer viver muitos anos? Diga aí eu. Só uns 3 falou, parece. Diga aí eu. A Bíblia dá a receita. Honra pai e mãe para que se prolongue os seus dias na face da terra. Filhos que honram pai, irmãos, não morrem novo não. Tem uma promessa. Então obedeça. O que você está plantando? O que você está semeando na obra de Deus? O que você está semeando na obra de Deus, irmãos? Ah, pastor, eu só venho no domingo. O que você está semeando? Você está sendo bênção na vida de alguém? Você está cuidando de alguém? Você está fazendo a obra? Porque, irmãos, nós temos aqui, essa igreja, ela, primeiramente Deus, o Espírito Santo de Deus, e nós temos uma liderança grande para que as coisas funcionem. Líderes de pequenos grupos, líderes de criança, regentes, jovens, adolescentes, mulheres, homens, ministério de casais, ministério de louvor, é muita liderança. E muitas das vezes é como está no versículo 5. Você está aqui
semeando com lágrimas. Dificuldade no pequeno grupo, dificuldade com as mulheres que não vêm ensaiar, dificuldade com os homens que não vêm, dificuldade com aqueles que não têm compromisso, mas tem muitos líderes que estão semeando mesmo com lágrimas e vai colher com alegria. O que você está semeando na obra de Deus, irmãos? A Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão. E Deus não nos chamou apenas para ficar aí sendo membro de banco, mas você pode ser um discípulo, amar as pessoas, orar pelas pessoas, cuidar das pessoas, se importar com as pessoas, fazer parte de um pequeno grupo, fazer parte de um ministério, fazer diferença. Deus te chamou para algo. E o seu trabalho no Senhor não é vão. O que você tem semeado? Sabe uma coisa que eu nunca esqueço, irmãos? Eu virei pastor de livre e espontânea pressão. Eu creio que Deus tinha um chamado, mas o negócio foi meio assim. Eu comecei a ajudar o meu pai em Paranaíba. A igreja estava num momento difícil. Tinha 5 pessoas nesse momento. Começou eu, minhas irmãs. Eu tocava bateria, a Érica teclado, violão. Formamos ali um grupo de louvor e ia todo sábado. Eu trabalhava no frigorífico. Sábado, por volta das 11, 11h30, eu saía. Quando eu chegava em casa, as malas estavam prontas, eu almoçava, nós partia para Paranaíba. E chegava lá, era o fim de semana todo, nós não parava. Era construção, nesse período nós fizemos uma casa, tirou telhado, ergueu igreja, fez banheiro, aumentou sala para o fundo, murou, e tudo fazendo fim de semana. Às vezes tinha culto de jovem, 11 horas da noite eu estava lá sentando bloco. E eu me lembro, irmãos, que igual o culto terminava lá, horário Mato Grosso aqui, Santa Fé, eu morava em Santa Fé, horário Brasília. Nós chegávamos por volta de meia-noite e pouquinho, até tomar um banho, comer alguma coisa, eu ia dormir 00:30, 1h. Quando era 4h40 eu já tinha que entrar no serviço. Na época eu era desossador de osso de alcatra, que é um dos serviços, quem é desossador sabe que é um dos serviços puxados. E quantas vezes, irmão, na segunda-feira, eu estava desossando o osso da alcatra, eu já disse isso aqui, desossando e cochilando em cima da faca. Várias vezes. Só que eu acho que foi 4, 6 meses, uma coisa assim. Deus preparou, me tirou de desossador e me colocou de líder da desossa. Tinha o supervisor e tinha o líder. Ou seja, aquele serviço pesado, Deus me livrou e me tirou daquilo. Então eu tenho visto na minha caminhada, irmãos, eu fiquei 6 anos pastoreando a igreja de Paranaíba, indo todos os fins de semana. E o povo falava, você é louco. Eu acho que a minha trajetória, o povo fala tudo que eu sou louco, que eu faço uns trem meio doido mesmo, né? Você é louco, rapaz, você não tem descanso, trabalha no frigorífico, fim de semana viaja, a família mesmo, as pessoas que eram da igreja, né? Mas Deus, eu via sempre Deus provendo, Deus cuidando, Deus honrando a minha vida. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus está cuidando das minhas. Enquanto eu cuido, a vida inteira, eu tenho essa experiência, irmãos. Enquanto eu estou cuidando das coisas dele, ele está cuidando dos meus sonhos, cuidando dos meus projetos, cuidando da minha esposa, cuidando das minhas filhas, cuidando da minha família. Então, irmãos, não se preocupe, mas semeie na obra de Deus. Só para quem não sabe, eu disse que eu assumi a igreja lá e fui pastor de livre e espontânea pressão, porque eu fiquei uns 2 meses com meu pai mudou para Itajá e falou, agora você se vira aí. Eu falei, mas eu sou um diácono, pai. Ele falou, isso é o que tem. E aí eu falei, Deus, eu queria voltar para trás, mas nós já tinha lá, começou com 5, já tinha umas 20 e poucas pessoas. E aí a gente continuou e Deus foi honrando, capacitando, ensinando. E foi bênção esse período que passamos ali.
Então semeia, irmãos. Você que tem uma responsabilidade na obra de Deus, você que está semeando, você que está trabalhando, não se preocupa que Deus vai cuidar. Tem momento que é de lágrimas mesmo, tem momento que é difícil, mas Deus vai trazer colheita. Você crê em nome de Jesus? Aguenta firme, a colheita vai vir. Então o que você tem semeado na obra de Deus? E não olhe, irmãos, para aqueles frustrados, desanimados, não, no teu trabalho. Aqueles que, não seguem o mundo. Nosso modelo é seguir o que está na Bíblia, irmão, não é seguir o mundo. Não importa aqueles que não querem fazer, não importa aqueles que fazem errado. Porque a semeadura é opcional. Mas a colheita é obrigatória. Amém? E falando agora um pouco, falamos sobre semeadura. Mas semeie. E eu quero dizer assim que semeie, irmãos, em cima dos seus sonhos. O sonho é uma coisa que dá destino. Repita comigo. Hoje a minha secretária aqui não está me ajudando não, né? O sonho, repita comigo, o sonho dá destino. Tem pessoas, irmãos, que deixou de sonhar. Tem pessoa que não tem mais sonhos. Ele não acredita que ele é capaz. O Espírito Santo de Deus, irmãos, me direciona agora que tem pessoas que dizem, não, para mim dá tudo errado. Tem pessoas aqui, o Espírito Santo de Deus está me dizendo, não, para mim nada dá certo. Não, eu nunca vou ter uma casa. Não, eu nunca vou casar. Não, eu nunca vou ter isso. O Espírito Santo de Deus manda dizer, muda essa fala. Não aceite derrota sobre a tua vida. Eu vi uma pessoa dizendo esses dias, não, para mim, as coisas sempre é tudo mais difícil. Na hora eu repreendi em nome de Jesus. Não pode ser difícil, mas não aceita isso. Não, para mim tudo vai ter que ser difícil. Não, está repreendido em nome de Jesus. Deus é fiel para honrar a tua vida. Deus é fiel para realizar sonhos ainda. Deus é fiel para mudar cativeiro na tua vida. O Deus que você serve é o Todo-Poderoso. O que você precisa é crer, acreditar, confiar. Não está tudo perdido, não. Não é o fim, não. Deus tem olhado para você sim. Você não está abandonado, não. Está no controle de Deus. E Deus manda dizer que Ele vai fazer. Ele vai cumprir. Porque Ele é o Deus da tua vida. E mesmo que você não vê, Ele está cuidando. Ele está trabalhando. E Ele está preparando o melhor para a tua vida. Passe pelo processo. Então, volte a sonhar, irmão, sonhe. Ah, pastor, mas o sonho que eu tenho é impossível. Ah, o sonho que eu tenho, quando olho para mim não tem jeito. Irmãos, cada sonho que você tem, os sonhos que nós temos, é Deus revelando até onde Ele pode te levar. Eu vou repetir isso. Cada sonho que é colocado no seu coração, na sua mente, cada desejo, é Deus mostrando até onde você pode ir. Agora depende de você. Então o sonho, irmãos, ele dá destino. O sonho, ele diz para onde a gente vai. O sonho é que nos direciona para ir no caminho que precisamos. E outra coisa, o sonho, irmãos, é o que nos move. A partir do momento que nós temos um sonho, a gente se move. Eu tenho um sonho de trocar de carro. E esse sonho me moveu a fazer alguma coisa, que foi, no meu caso, fazer um consórcio. 6 anos, irmãos, o consórcio. 80 parcelas é 6 anos mesmo, né? Cadê os matemáticos? 80 meses, nossa pastor, você é doido. Não, eu estou sendo movido por um sonho. O sonho nos move. Quando eu comecei eu não tinha pago nenhuma, agora eu paguei 23, está acabando. Então o sonho nos move.
E sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? Que o sonho, ele nos move, e às vezes ele nem nos leva no destino que a gente queria. Mas ele nos move para ter conquista e resultados maravilhosos. O que precisamos é estar em movimento. Por exemplo, mas pastor, como assim? Eu tenho um sonho, eu começo a mover e aí não mudo o foco. Porque na maioria das vezes muda o foco. Um exemplo, às vezes você vai para a faculdade, mas já tem uma exceção. Isso aqui não serve para minha filha, viu? Às vezes você vai para a faculdade, não, eu vou estudar, eu quero formar nisso e naquilo. E aí lá você conhece um moço, casa, ou uma moça, eu falei que não vale para minha filha, viu? Em nome de Jesus. Ela vai voltar. Então, às vezes, a pessoa, o sonho dele, vou para tal lugar, faz a faculdade, mas no meio do caminho conhece alguém. Se casa, às vezes conclui a faculdade, mas o sonho, você entende que o sonho moveu ele para algo grande, um propósito, algo bom para a vida dele. Às vezes vai para a faculdade, conhece alguém, igual o exemplo, o Henrico, né? Foi para estudar e já está trabalhando numa área importante, onde ele está desenvolvendo. Você está entendendo? Então o sonho, ele nos move. E às vezes no meio do caminho dá outras direções, mas te leva a coisas grandes. Te leva a vitórias. Então, irmãos, semeie em cima do seu sonho. Mova em cima dos seus sonhos. Trabalhe em cima do seu sonho. Pastor, mas vai demorar muito, não importa quanto tempo. Se mova. Sonhe. Que Deus é fiel para cumprir na sua vida. Amém? Aquele hino improvável, ele é minha vida todinha, irmãos. Quando eu olho para trás, irmãos, nós tinha tudo, eu e meus irmãos, tinha tudo para não dar nada. E quando eu olho hoje, eu sou grato a Deus porque eu tenho muito, mas muito além daquilo que eu merecia, que eu pedi. Mas precisa se mover, amém? E eu quero falar rapidinho 4 pontos sobre a colheita. Primeiro, você pode plantar, você pode colher o que não plantou. Pode ou não? Sim ou não? Tem como a pessoa colher o que não plantou ou não? Tem. Vou dar uns exemplos simples aqui. Está ali a irmã Maria Rosa. Ela plantou um monte de mandioca lá no sítio. E eu que vou colher tudinho. As abóboras, aquelas abóboras ali, irmão, perto da área, já está produzindo. O que a irmã quiser, pode ir lá buscar. Ó. Tem coisas que a gente colhe que nós não plantamos. Por exemplo, isso proveniente, às vezes, do seu pai, proveniente da sua mãe. Por exemplo, quantos de nós temos sido abençoados e alcançado coisas através dos nossos pais? Porque eles foram abençoados. E a bênção do Senhor é promessa. Ela vai até a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª geração. Amém? Nem todos nós, porque às vezes tem alguns aqui que nós não herdou nadinha dos pais. Nem bênção, né? Tem muitos que estão aqui e que você hoje está se posicionando para mudar a tua história, fazer diferente, fazer com que os seus filhos, netos sejam abençoados através da tua vida. Mas muitos aqui têm colhido bênçãos por intermédio dos seus pais. É igual, por exemplo, também às vezes uma pessoa trabalhou tanto, batalhou tanto numa empresa, e por algum motivo dispensa ele, o outro que chega é que vai colher os benefícios do trabalho daquela pessoa. Sim ou não? Você está entendendo que tem como colher algo que você não plantou? Porém, você não pode ficar dependendo disso. Vamos dizer assim, bom, o que eu colher é lucro. Mas você tem que entender que a colheita que você vai ter precisa depender do seu plantio. Amém? Uma outra coisa sobre colheita.
como eu antecipei, a colheita sempre vem em grande abundância. Tudo que você plantou vai vir muito, irmãos. Não é só aquilo que você plantou. Como eu disse, você não vai plantar 1 grão de feijão, 1 grão de milho e vai colher só 1, não. Vou repetir, 1 grão, uma espiga pode te dar 500 grãos. Olha o tamanho da colheita. Então o que você tem plantado, vou repetir, você vai colher em grande abundância. Amém? Você pode dizer aí, olha o que eu estou plantando. Todo mundo bem forte, o que eu estou plantando, eu vou ter uma colheita abundante. É muito mesmo, irmão. Por isso não deixe de plantar o bem. Não deixe de fazer o bem na vida das pessoas. Porque tem pessoas que Deus chamou para isso, irmãos, para ajudar outros. Ele não consegue ver uma pessoa passando necessidade, ele vai e doa uma cesta básica. Ele não consegue ver uma pessoa passando necessidade, que ele vai e ajuda. Tem pessoas que é assim, irmãos. Ele está sempre pronto para servir. Então não deixe de fazer o bem pela ingratidão dos outros. Eu já falei isso várias vezes e repito, não deixe. Ah, pastor, mas é ingrato. Mas não importa, não perca a sua essência por causa do ingrato. Não deixe de abençoar por causa do ingrato. Não deixe. Essa essência foi Deus que te deu. Ajude, abençoe, seja bênção, porque a colheita vai vir. Eu vou repetir, irmãos, aquilo que você faz pela pessoa que precisa, quando você precisar, não é ela não que vai te recompensar. A Bíblia fala que tudo que nós faz lá no seu trabalho, para as pessoas, você tem que fazer como se fosse para, e não é a pessoa que vai te recompensar. Quem vai recompensar? É Deus. O que bem que você fez aqui lá na frente, a hora que você precisar, Deus vai usar a pessoa que você nem imagina. Quando eu estava internado, irmãos, fazendo transplante, Deus usou umas 2 pessoas que eu nunca imaginava, não faz parte da igreja, não é pessoas próximas. Ó, pastor, eu estou sentindo eu precisava comprar esqueci o nome daquele trem para apertar aqui, a cinta. E aí o médico disse, tem que comprar amanhã, não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada. Uma pessoa que eu não conhecia, irmãos. Ou melhor, eu conheço, mas não tenho vínculo de amizade. Mandou um WhatsApp, falou, pastor, passa seu Pix, que eu senti de Deus de mandar um dinheiro para te ajudar. Eu precisando, irmãos. Nenhuma das pessoas conhecidas, amigas, me socorreu, mas Deus usou outra pessoa, e é assim que Ele faz. Ele não nos desampara, mas por quê? Porque eu tenho semeado na vida das pessoas. Eu vou para Rio Preto, irmãos, que primeiro eu ia muito no calçadão lá, quase que eu não vou agora, porque médico chegava lá de madrugada, o médico 3 horas da tarde, eu não conseguia ver uma pessoa pedindo que eu tinha que estar dando alguma coisa para ajudar. É a minha essência, se eu puder eu vou ajudar mesmo. Então semeie, não importa, quem vai recompensar é Deus. Diga comigo, a recompensa vem de Deus e não de quem eu ajudo. Então aprenda isso, para você não ficar esperando dos outros. Amém? Você, mas não frustra não, irmão. Então você já vai aprender que você não vai esperar nada em troca daquele que você ajuda. Terceiro, eu já disse que a sua bênção, a sua colheita pode estender aos seus filhos. Se você é abençoado, irmão, seus filhos serão abençoados. Se você receber uma grande colheita mediante o que você está plantando, seus filhos também vão ser abençoados. Então a colheita que você recebe estende para os seus filhos, para a sua família. E por último, a maioria das vezes, entenda isso e eu encerro. A maioria das vezes você não vai colher o que você plantou onde você plantou. Vou repetir. A maioria das vezes você não vai colher o que você plantou onde você plantou. Às vezes você vai plantar em um determinado lugar e vai colher em outro. Mas como assim, pastor?
Irmão, eu plantei tanta coisa em Paranaíba. Só que eu vim colher aqui em Cacilândia a maioria delas. Lá tinha um grupo de pedreiro, vou encerrar. Na igreja, de uns 4 pedreiros. E tinha umas 2, 3 irmãs muito simples, que não queria rebocar a casa delas. E não tinha condições. E aí juntou esses pedreiros, nós fizemos um mutirão. E rebocamos uma, passou um tempo, rebocou a casa de outra. E passou-se muitos anos, irmãos. Eu precisei rebocar minha casa aqui. Alguns irmãos nem estão aqui mais, mas juntou o mutirão e rebocou toda a minha casa por fora. E aí, naquele dia, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. Lembra quando você plantou lá em Paranaíba? Quanto tempo passou e você está colhendo hoje? Então, muitas coisas você vai plantar em um determinado lugar, em um trabalho, em uma empresa, em uma cidade, e você vai colher em outro lugar. Então, irmãos, eu concluo essa palavra dizendo para você: semeie, plante, aonde você estiver, plante amor, semeie coisas boas, cuide do próximo, ame o próximo, faça diferença onde você estiver, faça diferença na tua família, faça diferença no seu trabalho, faça diferença na igreja, aonde você estiver. Porque todo bem, tudo que você plantar, você vai colher. Amém? E vai colher em abundância. E quem se responsabiliza de trazer uma grande colheita sobre a sua vida é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Quantos creem? Aplaude o nome do Senhor Jesus.